Olá, meus amigos e irmãos, amém? Vamos aprender mais um pouco da palavra? Vamos ser esclarecidos um pouco mais para o nosso conhecimento, para que tenhamos crescimento. Só temos crescimento em Deus com o conhecimento. Eu quero convidar vocês agora para a gente aprender um pouco sobre o compromisso de pregar o Evangelho e o compromisso de doutrinar o corpo de Cristo para a edificação, que são os membros que se convertem a Cristo, os pecadores, tornam membros do corpo de Cristo, que é a igreja, um corpo místico que é simbolizado na grande multidão de pessoas como um corpo que forma a igreja de Deus, povo, pessoas, não instituição. Então a gente vai aprender um pouco aqui sobre a diferença, não é, de se pregar o Evangelho e de doutrinar, formar discípulos, ensinar, instruir aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Vou mostrar a diferença aqui. O Evangelho tem que ser pregado ao mundo, para que o mundo ouça a mensagem de salvação diante do juízo que o mundo está. E a instrução, a formação, a doutrina tem que ser dada para os que já estão em Cristo, para a igreja, o corpo, a congregação, né, de cada membro que se reúne para ser instruído, ensinado, orientados, para cada dia ser perfeitamente instruído para a perfeição em Deus, para que sejam formados no conhecimento de Cristo, para que sejam cada dia mais trabalhado os ensinamentos, para que saiam da fase de menino e tornem adultos perfeitos na fé, no conhecimento de Deus. Deu para entender as duas diferenças aí de evangelizar, que tem que ser evangelizar o mundo, e formar discípulo, doutrinar, disciplinar é outra coisa. Então, a gente vai ver e entender, e nós precisamos fazer a diferença desses dois assuntos, não é? Desses dois pontos: pregar o Evangelho e doutrinar a igreja, instruir, formar os discípulos no conhecimento de Cristo. A gente vai ver a diferença. E aí, se nós não tivermos o conhecimento dessa diferença de cada atuação, em cada área, na forma de levar o trabalho, evangelizar é uma coisa e doutrinar é outra. Doutrinar, instruir para a formação é outra. Evangelizar é um serviço que é abrangente ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Doutrinar, você só pode doutrinar e formar, né, o conhecimento, o ensinamento de Cristo naqueles que creram, naqueles que estão na fé, para o aperfeiçoamento, para que eles possam crescer na graça e no entendimento, para que deixem de ser menino. Mas, se ainda não foram alcançados por Cristo, se ainda não foram evangelizados, tem que se pregar o Evangelho, tem que levar a mensagem que convida o homem a receber a salvação, para que ele saia do juízo. Não tem que doutrinar. Doutrinar, instruir, orientar quem está em Cristo para o crescimento, a perfeição. É isso que a Bíblia diz. Quando Deus ele vai, lá em Efésios 4:11 em diante, mostrar que o ministério que ele escolhe, quem quer para o ministério, com uma finalidade: a perfeição do corpo, igreja, né, dos membros, né, para o conhecimento, para a perfeição, para a edificação, que eles estejam crescendo, alicerçado, né, seguro na palavra de Deus. Então, agora, evangelizar, pregar o Evangelho, é outro assunto. Nós temos que ter entendimento desses dois pontos, irmãos. Tem gente que vai para a rua como se nem sabe, né? Nem sabe o que está pregando, né? E faz uma pregação, vai pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse? Não adverte o pecador do juízo, da situação que se encontra, não sabe passar a mensagem, a informação do Evangelho, e nem sabe, muitos, nem sabe o que é Evangelho, não é? Outro ponto que deveria ser ensinado dentro, não é, das igrejas para o povo aprender.
para formar pregadores, não é? Dando conhecimento daqueles que foram vocacionados, aperfeiçoando, que precisam aprender o que é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho não é isso que se apresenta como o Evangelho hoje pelas pessoas que vivem. Não, o Evangelho é uma mensagem. E nós temos que saber conhecer essa mensagem para transmiti-la ao povo. E aí, eu quero trazer uma orientação, um texto bíblico, para a gente entender o que é o Evangelho. Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, olha o que ele diz aos seus discípulos, quando ele dá a ordem para o ministério, não é, dos 12 que ele levantou, para transmitir a mensagem ao mundo, ao mundo. Jesus ele vai dizer assim, Lucas 24, você possa ler aí, Lucas capítulo 24, versículo 45 ao 48. Escute o que disse Jesus. E disse-lhe Jesus, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus está falando aqui no versículo 46. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 47. Você tem que entender isso aqui. Versículo 47 ele diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, isso fala no mundo inteiro. Aí ele diz aqui, começando por Jerusalém, que foi da onde surgiu o Evangelho, foi da onde Jesus veio, foi da onde Jesus iniciou, foi da onde principiou a pregação do Evangelho, através de Cristo, lá de Jerusalém. E Jesus diz, comecem por aqui, e depois vão para todas as nações. Isso até hoje está acontecendo, já aconteceu, todas as nações já foram evangelizadas, e ainda tem sido, né? E o Evangelho só pode ser deixado de pregar quando a igreja for arrebatada, porque a igreja é o veículo que Jesus levantou para continuar a obra da anunciação das boas novas, que o próprio Jesus trouxe. E ele incumbiu a igreja, o povo, que se converte a ele, a continuar divulgando, disseminando, propagando essa mensagem. Mensagem de esperança para o mundo. Mensagem de advertência para o mundo. Olha o que Jesus vai dizer. Vamos voltar ao versículo 46. Diz assim, assim está escrito e assim convinha, que o Cristo, que era ele, Cristo quer dizer o enviado, o ungido, o prometido, que foi prometido por Deus a Israel. Ele era o Cristo. Ele ainda é o Cristo de Israel. Israel ainda não reconheceu o seu Cristo, mas vai reconhecer, isso é outra história. Então, Jesus vai dizer, ele tinha que vir para isso. Convinha que ele, o Cristo, padecesse, não é? E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos. E a partir daí, comecem a pregar essa mensagem. Que ele morreu, que ele veio, que ele foi oferecido, que ele levou sobre nós, sobre ele os nossos pecados, que ele sofreu a maldição que era para nós, que todo o castigo que nós deveríamos sofrer com a punição eterna, ele sofreu para nos trazer a paz, que é a comunhão com Deus. E aí essa mensagem agora tinha que ser divulgada. Aí Jesus vai dizer assim, no versículo 47, olhe que o Evangelho tem que ser pregado, é Cristo. O Evangelho não é outra coisa não. Olha o que ele vai dizer no versículo 47 de Lucas 24. E em seu nome, no nome de Jesus, viu gente? Não é no nome de papa, padre, pastor, igreja, instituição, obra de virtude, de homem, de caridade, de bondade. É no nome de Jesus. O Evangelho tem que ser pregado em Cristo. Cristo é o Evangelho. Olha o que Jesus disse. Versículo 47 do capítulo 24 de Lucas. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Duas coisas aqui importantes. Arrependimento e remissão de pecado. O Evangelho leva o homem a essa advertência. O Evangelho convida o homem a uma atitude. Arrepender-se para receber
a remissão dos pecados. Não tem evangelho sem a pregação de arrependimento. Esse evangelho, essa mensagem, essa coisa que o povo vive aí, pregando por aí, dizendo que é evangelho, não é o evangelho de Cristo. Convidar o povo para melhorar de vida, para ter seus problemas resolvidos, para estar dentro de um local participando, para receber bênção, vitória, para poder ter seus problemas resolvidos por Deus. Isso não é o evangelho. A mensagem do evangelho não é essa. Não foi isso que Jesus mandou pregar ao mundo. O mundo não precisa ouvir isso. O mundo precisa ouvir a verdade sobre a sua situação, sobre a miséria que está, sobre o juízo que está, sobre a condenação que estão, para que possam ter a esperança com a informação das boas novas, de um caminho que foi aberto, de uma porta que foi colocada, de um meio que foi oferecido pelo próprio Deus, para que o homem fosse livre desse mal que está sobre ele, que ele já está indo para juízo. Deus operou uma grande salvação, oferecendo ao homem, e o homem tem que saber disso. O homem tem que ser informado, o homem tem que ser avisado, o homem tem que ser levado a ele esse conhecimento para ele entender. E ele deve conhecer pelo evangelho que mostra aonde é o caminho, aonde é a porta, por onde é o meio, por onde eu encontro salvação, é por Jesus. Mas antes da salvação, tem que convidar o homem ao arrependimento, para que ele receba a remissão dos pecados, e só então ele alcance a salvação crendo em Jesus. Porque não adianta crer em Jesus sem se arrepender. Tem que ter o arrependimento, que é uma atitude que Deus quer do homem. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de pensamento, é uma mudança de entendimento. No seu entendimento, no entendimento do homem, no pensamento do homem, no conhecimento do homem, o homem não é um pecador, o homem não tem nenhum problema com Deus, o homem está num caminho perfeito, o homem é merecedor. Ele tem que ser advertido com a palavra para que ele saia desse engano que ele está no seu entendimento e se converta desse entendimento, desses pensamentos, dessas direções para aquilo que Deus está avisando a ele. Ele tem que crer e se arrepender, para que ele possa, depois de se arrepender, receber a remissão dos pecados. O que é remissão de pecado? É o cancelamento da dívida, é o pagamento da dívida, é a extensão da culpa, é a extinção da transgressão, por onde o homem alcança através de Cristo. A partir daí, diante de Deus, ele está justificado. Mas tem que ter a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é arrependimento e remissão de pecados. Em nome de Jesus. Pregue a Jesus. Anuncie o povo Jesus. Que nele há salvação. Que nele há o perdão de Deus. Que por ele o homem é justificado. Mas o homem tem que crer e se arrepender para receber essa remissão de pecados. Então Jesus, ele orienta os discípulos aqui a pregar o evangelho. Olha o que é pregar o evangelho. Olha o que é que Jesus ensina. Que no nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Você vê hoje as pessoas com essa pregação aí? Você vê hoje as pessoas que dizem que estão pregando o evangelho nas cruzadas, nas ruas, nas portas, nas casas. Você vê hoje o povo advertindo as pessoas sobre isso? Qual é a mensagem que o povo está sendo aí abordado como se fosse evangelho? Olha, Jesus tem uma coisa nova na tua vida. Olha, vai para a igreja que ele vai mudar a tua vida. Ele tem vitória para te dar. Olha, ele vai fazer algo na tua vida. Olha, não é essa a mensagem. Jesus não mandou dizer isso a ninguém. O que Jesus mandou pregar ao povo é que se arrependam, para que recebam remissão de pecados. A mensagem do evangelho é mostrar ao pecador a sua miséria, a condenação que ele está, e mostrar a ele o amor de Deus em Cristo, para que ele possa encontrar salvação por esse único meio. E ele tem que crer, e ele tem que se arrepender, ele tem que se converter, enquanto é tempo para receber a remissão de pecados. E Pedro, obedeceu essa ordem de Jesus. Ele pregou isso aqui que Jesus mandou. Vamos dar uma lidinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha o que é pregar o evangelho, irmãos. Nós estamos aqui para ensinar. Nós precisamos, como igreja, se colocar na vontade de Deus, com sabedoria, com entendimento, para cumprir a obra do reino de Deus com perfeição.
Por isso que há uma banalização hoje, porque o povo hoje é chamado a aglomerar igrejas, a lotar multidões dentro de concentrações, dentro de igreja, para viver a formalidade, os cultos místicos de bênção, de prosperidade. E o povo não está sendo instruído, não está sendo ensinado, não estão sendo informados, não foram advertidos pelo Evangelho, não foram, informados da mensagem do Evangelho, foram convidados a ir para a igreja para Cristo abençoar eles, para Cristo dar vitória a eles, para que eles parem dos problemas, para Deus resolver o problema deles. Eles são convidados a isso, essa multidão que está dentro das igrejas. Não são formadas no conhecimento da necessidade real que tem. Jesus não mandou chamar ninguém para ir para a igreja ou para ir a ele resolver problema secular deste mundo. Jesus mandou advertir o homem que se arrependa, para que ele possa receber o perdão de Deus, para que ele não sofra o juízo e a ira de Deus, que já está sobre ele, batido o martelo. O homem não vai ser condenado, o ser humano já está condenado. A salvação veio por graça, por amor, por misericórdia, que Deus oferece ao homem em Cristo, para o homem sair dessa condenação. E essa salvação, essas boas novas, é pela mensagem do Evangelho. E Jesus vai dizer que em seu nome, no nome dele, se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. É ir para a rua, é fazer cruzada, é fazer culto evangelístico, para advertir o povo que se arrepende da sua forma, do caminho, da direção de vida que estão, porque estão dentro de maldição, indo para a condenação. E nós temos que pregar o Evangelho verdadeiro. Não é preocupado em agradar o povo, em massagear o ego do povo, em falar palavras bonitas para o povo se emocionar e se agradar. Não, nós temos que pregar a verdade. Dói, é amarga, mas é a solução que o homem tem. É ouvir a verdade, não a minha, não a de igreja, não a de pastor, mas a verdade de Deus, que é Jesus, que é a mensagem do Evangelho. Nós temos que ter esse compromisso. Nós temos que tomar uma posição. Buscar agradar a Deus e não aos homens. Só agradamos a Deus quando pregamos a verdade dele. Eu prego porque eu creio. Eu prego porque eu tenho esperança. E Jesus diz que pregue-se no nome dele o arrependimento e a remissão de pecado. E o apóstolo Pedro, ele aprendeu isso. Ele entendeu isso. Foi isso que os apóstolos fizeram. A mensagem dos apóstolos foi aquilo que Cristo mandou. Não foi outra. Não é essas que pregam aí hoje. Essas mensagens que pregam aí hoje não é a mensagem de Cristo. Não é a mensagem que os apóstolos pregaram. Não é o Evangelho de Jesus. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 37 ao 38. Mas para você entender isso aqui, você tem que analisar o contexto anterior. O apóstolo Pedro, diante de um movimento, de uma situação que Deus operou, não é? Numa festa judaica chamada festa dos 50 dias após a colheita, chamada festa de Pentecoste, que quer dizer 50 dias, a festa dos 50 dias após a colheita, houve uma festa ali no meio do povo judeu, que os judeus de todas as nações que estavam, todos os lugares, vinham para essa festa. Inclusive, outras pessoas de outras nações, de outra nacionalidade, vinham para essa festa. E nesse dia, estava muita gente ali nessa festa de Pentecoste, que era uma festa, não foi um movimento de poder, não foi um culto de avivamento, foi uma festa. E Deus ali operou dentro de uma situação para que o Evangelho fosse pregado ali. O Evangelho, a iniciação da pregação do Evangelho começa aqui. Começa aqui. A atuação da Igreja de Cristo, não é, dentro da visão geral, começa aqui, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Porque Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Para quê? Revestidos para quê? Para estar gritando, pulando, correndo dentro da igreja? Não. Revestidos para pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu aqui, nesse momento. Os apóstolos, antes desse momento, estavam com medo, se escondendo, vivendo dentro, isolado no cenáculo, ali, por causa da perseguição. Não podia falar do nome de Jesus. Mas quando a promessa que Jesus fez a eles se cumpriu, eles foram cheios do poder de Deus,
quando o texto vai dar uma figura de linguagem dizendo que língua repartida como de fogo apossou-se deles e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo publicamente, não tiveram mais medo de perseguição, não olharam para as consequências, foram cheios de poder, de ousadia. Não foi para estar correndo, pulando, baixando, gritando e dando glória. Foi para pregar a verdade. Foi para anunciar Jesus Cristo naquele momento. E a partir dali, houve uma grande convenção. A primeira grande convenção da igreja de Cristo foi aqui, nesse dia. Quase 3.000 almas. E aí julgaram que os apóstolos estavam bêbados. Estavam embriagados. Alguém disse, esses homens estão embriagados. Aí Pedro agora vai se pronunciar. Pedro, que era o líder, era o cara que tomava a dianteira, era o cara que tinha ousadia para estar de frente, que tinha a qualidade, que foi chamado por Deus para estar na frente. Pedro toma a direção e diz, esses homens não estão aqui embriagados. Isso que vocês estão vendo é a promessa que foi feita pelo profeta Joel. O povo foi revestido e Pedro começou a narrar ali a história de Cristo, a crucificação de Cristo, que foi feita pelos próprios judeus. Os próprios povos de Israel crucificaram Jesus. Aí, olha o que Pedro vai dizer no versículo 30, versículo 32. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 32 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo agora e ouvindo, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso aqui foi Davi falando de Jesus. Jesus não era ainda nem, né? Jesus não tinha nem vindo ainda como homem à terra. Davi já estava se referindo a Jesus. E no versículo 35 diz assim, até que ponha os teus inimigos por escábalo de teus pés, debaixo dos pés, para pisar. Isso é derrota. E o versículo 35 diz assim, 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vocês, quem crucificou a Jesus, foi o povo de Israel, o seu próprio povo que não aceitou, o seu próprio povo que rejeitou, povo segundo a carne, povo segundo nação. Jesus, como homem, ele era judeu e nasceu do meio do povo de Israel. E seu povo patriota não receberam, rejeitaram, não aceitaram. E aí crucificaram Jesus. O texto está dizendo isso aqui. E Pedro começa a mostrar. Aí, meu irmão, e Pedro começa a falar do juízo. Aí agora eu vou mostrar o texto que eu li para você, que eu analisei o contexto. Eu passei para você o contexto para você entender esse texto aqui. Depois que Pedro fala tudo isso, olha o que os homens vão dizer que estavam lá nesse momento ouvindo. Versículo 37 e o 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ouvindo eles isto, eles, os que estavam lá na festa de Pentecoste, os que estavam sendo advertidos por Pedro. Olha o que diz o texto. Olha o que está no relato do que aconteceu. Isso aqui não é história fictícia não, irmão. Isso aqui é fatos, é acontecimentos. E aqui está escrito para o nosso ensino. Olha o que aconteceu agora no versículo 37. E ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração. Compungir-se, entristeceram, padeceram, ficaram constrangidos agora diante daquilo que ouviram. E disseram, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, dizendo, que faremos, varões, irmãos? O que faremos? O que é necessário fazer para não sofrer esse juízo, para não padecer essa culpa? O que é necessário fazer? Escutem a resposta de Pedro diante da pergunta desses homens. Olha o que Pedro diz no versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E então recebereis
o dom do Espírito Santo. 3 coisas aqui que nós temos que entender. A mensagem do Evangelho é essa, que Jesus mandou, que os apóstolos pregaram. Olha o que a mensagem do Evangelho aborda de primeiro para quem ouve. Olha o que é que devemos levar para as pessoas. Disse-lhe Pedro, primeiro, arrependei-vos, cada um de vós. Isso é pessoal, cada um é responsável por si. Tem que se arrepender. O arrependimento é pessoal, é de cada pessoa, cada um de nós. Temos que tomar essa atitude. É uma ação de atitude de quem se direciona pela palavra de Deus, o arrependimento. E Pedro vai dizer, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Para quê? Não é para fazer parte de uma denominação religiosa. Não é para fazer parte de uma igreja ministério. Arrependei-vos e seja batizado para a remissão de pecado. Esse batismo, só quem dá é Jesus para a remissão de pecado. É o batismo que Jesus falou lá em Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo aqui é o arrependimento daqueles que ouvem a mensagem e creem em Jesus. Tem o arrependimento verdadeiro, eles são submergidos e agora para uma vida nova com Deus. Eles submergem, eles morrem para o pecado e vivem para Deus. Isso não é na água de batismo de igreja. Isso é pelo Espírito Santo que passa a habitar no pecador que se arrepende. E a partir daí o pecador é regenerado para uma vida com Deus pela fé em Jesus Cristo. Deu para entender o que Pedro está dizendo aqui? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é por Jesus Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados diante de Deus, para não sofrer a condenação do inferno quando deste mundo partir. E olha o que ele diz terminando o texto do versículo 38 de Atos capítulo 2. Aqui é a palavra. Você está sendo instruído com a palavra, para esclarecimento do teu entendimento, para a tua vida com Deus, firmada na verdade. Essa é a verdade, que muitos precisam vir, infelizmente. Dentro de muitas igrejas não tem essa instrução, porque o povo não está disposto a isso. E quem está lá não está preocupado em ensinar isso ao povo. O povo quer oba-oba. Olha o que Pedro vai dizer no final do versículo 38. Ele começa dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Este dom que faz o homem ser uma nova criatura, restaurado diante de Deus, justificado, selado para a redenção, garantido como povo de Deus. É o selo de Deus para garantir quem é dele e quem não é. É o Espírito Santo. E o homem só pode ter esse Espírito Santo se ele se arrepender, se converter, receber o perdão dos pecados, e então aí ele passa a ser propriedade, povo de Deus. Primeiro, o Evangelho convida o homem a se arrepender. Olha o que nós temos que pregar. Isso, eu estou trazendo uma instrução aqui sobre o que é pregar o Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Pregar o Evangelho é diferente de doutrinar a igreja, de instruir a igreja. É outro assunto, é outra fase, é outro nível, a instrução para a igreja. Mas o Evangelho tem que ser pregado ao mundo. O mundo tem que ser advertido, informado com essa notícia. E olha o que é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, olha o que Paulo vai pregar a um povo que estava numa cidade lá em Atenas. Uma cidade lá na Ásia, lá em Atenas, aliás. Paulo vai chegar e dizer assim, Atos dos Apóstolos, olha a mensagem do Evangelho. É isso que falta ser pregado. Para a convenção a Cristo. Não é para encher a igreja. Porque para encher a igreja, essa mensagem desse evangelho anátema enche. Mas para levar homens para o reino de Deus e levar homens a alcançar a salvação, tem que pregar a mensagem verdadeira do evangelho. É arrependimento, é advertir o homem do juízo, para que ele veja a sua maior necessidade, pela qual ele precisa de crer em Jesus. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. O juízo vem. É preciso se arrepender. Olha o que ele diz no versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça
há de julgar o mundo, a humanidade, por aquele que ele enviou, Jesus Cristo. O mundo vai ser julgado. Há um juízo sobre esta humanidade. E a humanidade não vai escapar do juízo eterno. Pode crer e viver e ir para onde quiser. Não vai escapar. Ninguém escapará do juízo eterno se não crer em Jesus. Pois Jesus é o único meio de escapar desse juízo. Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, capítulo 1, primeira carta, versículo 10. A saber, Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que há de vir. É Ele que nos livra da condenação eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que está verdadeiramente em Cristo, já está livre desse juízo. Saiu da morte e veio para a vida. Não entrará em condenação e vive na esperança da vida eterna. Quando morrer, não ir para o juízo, mas ir para a glória de Deus na eternidade e viver com Ele. Através da fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé em Jesus, então nós temos que pregar essa mensagem ao mundo, que o homem precisa se arrepender, se converter, porque vem o dia do juízo. O juízo vem na vida de todos, e se o homem morrer sem Jesus, ele segue ao juízo, sem mais oportunidade de salvação, sem paz e sem descanso na alma, porque a palavra de Deus vai dizer, Hebreus 9, 27, depois da morte segue ao juízo, e o juízo é para a condenação. Romanos 5, 18. A gente tem que pregar essa mensagem. O povo tem que ouvir a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que leva as boas novas de esperança para o homem que está perdido, indo a juízo, ser livre. O Evangelho mostra a porta, mostra a saída, mostra a esperança para o homem perdido, pecador, julgado e condenado, encontrar justificação, perdão, absolvição, para que seja salvo desse juízo. Jesus, ele vem e diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que nós temos que advertir o povo. Convidar o povo ao arrependimento. Não é para vir para dentro de uma igreja e ficar vivendo aquela formalidade, aquela vida religiosa, e agora querer ser uma pessoa que anda dentro da formalidade religiosa, pensando que está bem com Deus. O homem só pode ser livre do juízo se ele se arrepender, se ele crer, se ele se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. Por isso que tem que ser pregado o Evangelho. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê será salvo. Mas quem não crê, esta é a verdade que muitos não querem ouvir e muitos não pregam. Quem não crê, permanece condenado. Porque o homem não vai ser, o homem já está condenado. João 3, 18, Jesus disse isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Jesus falou isso, João 5, 24. Olha por que nós devemos pregar o Evangelho. Olha qual é a maior necessidade que nós temos que apresentar às pessoas da sua vida. Por que elas precisam de Jesus? Crer em Jesus não é uma opção religiosa. É uma necessidade de salvação que todo ser humano tem. E precisa crer nele enquanto é tempo. Olha o que Jesus disse lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Há uma mudança naquele que crê em Jesus diante de Deus. Há uma mudança na sua situação real espiritual que está. Há uma mudança quando o homem crê verdadeiramente em Jesus. Não é uma mudança de uma casa pobre para uma casa rica. Não é uma mudança de uma vida financeira baixa para uma vida financeira alta. Não é uma mudança terrena. É uma mudança espiritual. É uma mudança diante de Deus. Na situação que o homem está, no problema, na dificuldade, na miséria, no juízo que o homem está indo, que essa é a maior necessidade que o homem tem de Jesus para ser livre desta situação. Ele sair da morte e vir para a vida, sair do juízo eterno e ser livre da condenação e alcançar a promessa da vida eterna e não estar seguindo para a condenação, o juízo, o desprezo e a vergonha eterna depois da morte. Jesus, ele nos convida para ter vida eterna. Vida eterna representa quando a gente sai deste mundo e ir para a eternidade com Deus, gozar da alegria, da paz e da felicidade que Deus oferece. Não é para quem é bom, não é para quem é melhor do que o outro, é para todo aquele que crê em Jesus.
Salvação, céu, vida eterna é para quem crê em Jesus, se arrepende e se converte para a remissão dos pecados. Então, meus amados irmãos, eu, o evangelista Wellington Ramos, sempre aqui, trazendo live de instruções aqui na minha página no Face, convido vocês a estar sempre ouvindo esta palavra, porque aqui você ouve, é instruído, é ensinado, esclarecido, com a verdade que liberta. Nesta hora, eu trouxe esse assunto para vocês, aonde eu vim explicar o que é o Evangelho. Evangelho é uma mensagem que o mundo precisa ouvir, e a gente tem que saber distinguir a mensagem do Evangelho e a doutrina, a formação para aqueles que já se converteram a Cristo. Doutrinar, instruir a igreja é outro assunto. E pregar o Evangelho é uma situação que abrange toda a humanidade. E nós precisamos, como igreja de Cristo, cumprir a missão que Jesus nos deu. Pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a igreja, que somos nós, pessoas que se arrependeu e se converteu a Cristo, que é formada, né, por membros que são, cada um de nós individual, formamos a igreja, corpo de Cristo, nós temos o compromisso no reino de Deus, de combater contra o reino das trevas e levar a verdade que liberta, para que vidas que estão presas, julgadas e condenadas, e aprisionadas no reino das trevas, sejam libertas pelo poder de Deus. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja bom, seja ruim, seja quem for o ser humano, toda a humanidade precisa de salvação. E todo aquele que crê nele será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação só em Jesus. E a mensagem do Evangelho leva a esta advertência, orientação, informação para todos que estão dentro de um juízo e uma condenação, para que creiam em Jesus, para que sejam livres da condenação que está por vir sobre a vida de todo aquele que morre sem Jesus, todo aquele que parte deste mundo sem Jesus. Amigo, arrependa-se. Amigo, se converta. Amigo, creia em Jesus enquanto é tempo. O juízo de Deus é vindo. Jesus está voltando. A porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. Ai dos que ficarem depois que essa porta fechar. Eis aí esta advertência para você. Escapa por tua vida.